posso falar com o Evandro de novo? Porque ele tem mais informações sobre o corpo encontrado, né, meu amigo Evandro? Lá no Lago Igapó. Você imagina que tragédia que não é, para todos os lados, né? Primeiro para quem morreu, segundo para os familiares de quem morreu, terceiro para quem estava passando pelo lago e viu lá, se deparou com um corpo boiando em pleno cartão postal da cidade de Londrina, Evandro. Alguma novidade sobre isso ou não? Exatamente, Diogo, você falou a palavra certa, novidade sobre o caso. Ontem pela manhã, né, Diogo, nós já falávamos ao vivo lá do Lago Igapó, próximo à cascata, onde foi encontrado o corpo do Jefferson Salatiel Lemos, que tinha 43 anos de idade, né, foi encontrado anteontem à tarde. E olha, Diogo, um desdobramento destas informações que nós, inclusive, recebemos, né, do perito da criminalística, o doutor José Denilson, que lá esteve no local, informando que a vítima tinha um grande ferimento na cabeça, né? Inclusive, poderia ser aí por um objeto contundente. Agora, o delegado João Reis, da DHL, a Delegacia de Homicídios, Diogão, recebeu aí não o laudo oficial, né, do IML, mas parcial, mas olha só, Diogo, já descartando a possibilidade de ser um latrocínio, roubo seguido de morte. E outra coisa também, Diogão, esses ferimentos verificados na vítima, né, no pescoço, ali na face também, segundo o delegado João Reis, da Delegacia de Homicídios, não seria por objeto contundente, ou seja, não tinha sinal de violência no corpo, Diogão. Então fica aí, né, uma dúvida na história da morte desse homem, o Jefferson Salatiel Lemos, que tinha 43 anos de idade. Diogão, o doutor João Reis tem informações para falar a respeito desse caso. Eu falei com ele lá na DHL, Diogão. Nos afirmou aqui, né? O relatório ainda não tá pronto, vai demorar um pouco, porque precisa de alguns dados complementares, mas a princípio, tá? O corpo não há sinal de violência, não tem nenhuma fratura, não tem nenhum disparo de arma de fogo, nenhum projétil no corpo, não há nenhum ferimento por arma branca. Mas o perito vai pedir alguns dados complementares, né, para verificar a causa da morte, mas sinais de violência no corpo não existem. Tá aí, Diogo, um pequeno trecho, né, da entrevista que o doutor João Reis nos concedeu ontem lá na sede da Delegacia de Homicídios. Descartado o latrocínio, Diogão, dentro do carro foram encontrados todos os objetos que ele buscava lá no Paraguai, que ele revendia no centro. A carteira dele estava cheia de dinheiro, não foi levado nada, nem anel, nem nada, dentro do carro, nada. O carro dele foi encontrado parado próximo ali, aonde foi localizado o corpo. Então, descartado o latrocínio, o delegado investiga outras linhas, Diogão, e é claro que ele não quis adiantar, até para não atrapalhar as investigações. Segue com você, então, Diogão, nesta sexta-feira, o PH. Que coisa, hein, Diogueira? Não, me ajuda aqui, Evandro, me ajuda aqui que a gente ainda tem uns pontos. Lógico que tem vários pontos e a própria polícia tem pontos de interrogação nesse caso. O latrocínio foi descartado. Ótimo. Então, por quê? Porque não roubaram nada dele. Agora, ele descartou também pela sonora, eu posso estar errado ou não, descartou a possibilidade de homicídio ou o homicídio ele continua investigando, Evandro? Diogão, ele descartou o homicídio também. Segundo informações, está descartado também o homicídio, o latrocínio, o roubo seguido de morte. Ele investiga outras linhas, Diogão. Vamos aguardar, hein? Tá bom, muito obrigado, Evandro, muito obrigado. Importante, olha só. Olha só. Você lembra o caso daquela mulher que se jogou de um prédio no centro de Londrina, que quando a polícia chegou, ela tinha marcas no corpo, semelhantes a marcas de facadas, e que depois ficou confirmado que se tratava de uma cirurgia bariátrica que ela havia feito, e com a queda e o impacto no chão, aquelas aquelas inserções que haviam sido feitas ali nela, abriram e parecia uma facada, e levou a polícia, inclusive, a prender os familiares, e lógico, viram as marcas ali. Então, nesse caso, o que aconteceu? Encontraram marcas de ferimento no rosto, atrás da orelha e tal, que indicava que essa pessoa havia sido agredida anteriormente.
Agora a perícia parece que descartou isso daí. Ô João, a sonora de novo, por favor, do perito. É o assunto que o pessoal quer, do delegado, é o assunto que o pessoal está comentando aqui, quer mais detalhes. Então vamos tentar esclarecer, vamos pensar juntos. Coloca de novo o que disse o delegado, que já afastou o latrocínio por questões óbvias, afastou o latrocínio e afastou também o homicídio. Coloca aí, vamos ver. Nos afirmou aqui, né? O relatório ainda não está pronto, vai demorar um pouco, porque precisa de alguns dados complementares, mas a princípio, tá? O corpo não há sinal de violência, não tem nenhuma fratura, não tem nenhum disparo de arma de fogo, nenhum projétil no corpo, não há nenhum ferimento por arma branca. Mas o perito vai pedir alguns dados complementares, né, para verificar a causa da morte, mas sinais de violência no corpo não existem. Então, é o seguinte, não há sinais de violência. Os ferimentos que haviam no corpo, segundo o perito que repassou a informação para o delegado, não num relatório final, os ferimentos que ele tinha não foram causados por arma, nem de fogo e nem arma branca. Então, como que podem ter sido causados? Vamos às possibilidades? Será que ele sofreu um acidente? Será que ele bateu e caiu, cortou, rolou e caiu para dentro do lago? E depois o corpo foi levado até a cascata? Foi um acidente, uma fatalidade, um mal súbito, um infarto. Pode ser? Não pode ser? Pode ser. O delegado não falou na sonora do descarte do quê? De afogamento como causa da morte. Porque a causa da morte ainda não foi identificada. Pode muito bem ele ter sido afogado e depois jogado no lago ou afogado no próprio lago por um terceiro que iria caracterizar o que? Homicídio. Repare, pelo que disse o delegado, a possibilidade de homicídio não está descartada, não. Se não tem a causa da morte, a gente não sabe o que aconteceu. Agora, causa da morte, um infarto. Estava andando ali no lago, teve um infarto, caiu, rolou para dentro da água e depois foi encontrado lá. Nessa queda, se machucou, matou a charada, não foi homicídio. Agora, essa pessoa não pode ter sido afogada para que todos pensassem que se tratasse de alguém que estava nadando no lago e morreu afogado, que é improvável por causa do frio. Ou então, justamente isso, sofreu um acidente, caiu, morreu. Então, vai dependendo do quê? Do relatório da causa da morte. O que causou a morte? A partir dali, teremos então uma confirmação mais próxima, talvez, da realidade, se foi ou não homicídio. Para mim, esse caso não está encerrado.